Voltamos com a nossa conversa com a ex-vereadora Patrícia Giuliani. Bom, Patrícia, agora antes de a gente entrar ainda na parte política, além da fisioterapia, você também deu aula, né? Sim, eu fiquei um tempo, acho que foram 4 ou 5 anos da minha vida. Eu dei aula no Colégio Tablô aqui em Jacareí, algumas aulas em São José também. Eu dava aula de anatomia e fisiologia para os cursos de enfermagem e para o curso de radiologia. Formei acho que 8 a 9 turmas aí. E eu encontro os meus alunos quando eu preciso ir até o hospital ou estou acompanhando alguém. Eu encontro muitos dos meus alunos formados por aí, viu? Uma turminha boa. E além disso, a gente estava falando no intervalo, além dessa aula de anatomia, você também deu aula de natação. Eu ajudava a minha professora, né? Porque como eu treinava, né? Tinha equipe na época, a equipe de Jacareí, às vezes nas férias a minha professora precisava de apoio, eu entrava na piscina com os pequenininhos e ela ficava monitorando, né? Dava aula e eu ficava monitorando os pequenininhos ali também. Então eu encontro uma turminha por aí também, viu? Olha, passei em vários lugares aqui em Jacareí. Agora, para entrar na parte da política, como é que você começou a se interessar por isso? Alguém te convidou primeiro? Como é que começou isso tudo aí? Na verdade, foi assim, o meu pai, né, sempre esteve envolvido nos processos políticos aqui, mas nunca, eu cresci, algumas pessoas convidando meu pai para ser vereador. Eu cresci ouvindo isso na lógica. Meu pai era uma pessoa muito próxima, muito divertida e tinha muitos amigos e sempre foi muito preocupado com a cidade, enfim. Então, mas ele nunca quis ser candidato, ele sempre ajudava os partidos, enfim, eu vi ele nesse movimento, as pessoas querendo, mas ele nunca se envolveu para ser o candidato. E aí eu cresci nessa questão. E como fisioterapeuta, eu fui delegada do CREFITO muito tempo, né, do meu Conselho Regional de Fisioterapia. Fui presidente da Associação dos Fisioterapeutas em Jacareí aqui por 6 anos. Então, assim, eu sempre me envolvi na parte política da profissão. Então, eu ia para o Estado, fui para Brasília, sempre estava defendendo as leis, todas as ações e os benefícios da saúde no tocante à reabilitação. Então, eu sempre gostei disso, eu sempre gostei de reuniões, eu sempre gostei das palestras, sempre gostei de defender a categoria. Então, só que estava sempre focada ali. E eu tinha uma questão comigo, assim, de que quando eu tivesse 40 anos eu seria vereadora. Eu coloquei isso na minha cabeça, que com 40 anos, mas assim, eu estava ainda nos meus 30 e poucos da época, 35, 36 por aí, mas eu tinha isso, que quando eu fizesse 40 anos eu ia ser vereadora. Algum anjo me soprou isso em algum momento. E aí ficou. E aí o que aconteceu? Como eu sempre estive envolvida com esses, né? Com essas ações, eu me lembro na época, em 2012, eu estava tratando um paciente meu que na época conhecia o presidente do PV, e eles me convidaram para... Ele falou, mas por que você não se envolve na política? Você está sempre envolvido em tantas coisas. Eu falei, acho que agora não é o momento, mas eu vou procurar os partidos, porque eu quero, daqui a um tempo eu quero investir nisso, eu quero contribuir com a minha cidade nisso. E aí o convite veio mesmo, por um paciente que era próximo ao presidente do PV. Aí eles me convidaram para ir, foram na minha clínica, a gente conversou uns 40, 50 minutos, aí ele falou da importância que era as mulheres se envolverem na política, que eu pudesse conhecer o processo. Ainda assim, eu fui conhecer o PV, o Partido Verde na época, mas eu ainda ia conhecer o PSDB, o PT, o PL, eu ia conhecer todos os outros, eu ainda estava naquela questão de formação. Para decidir. Mas aí essa vida foi muito corrida em 2012 comigo, porque eu de fato, isso começou na clínica, né? Nesse contexto de como seria, né? Vamos participar. Comecei a participar, só que eu cheguei no meio do processo que já estava se escolhendo o candidato para a prefeitura, né? Que já era o Isaías, o candidato do PSDB. E aí, nesse contexto todo, eu fui para o PV, me filiei ao PV, né? Fiquei ali um período. E aí a coisa começou a acontecer em termos, na época, o Isaías, como estava no PSDB, e eles estavam procurando uma vice, eles queriam uma vice-mulher, né? E existiam os partidos coligados, existiam outras candidatas também, na época a Ana também estava, Ana Abreu, tinha Márcia Santos, enfim, tinha todos tinham outras mulheres também. Mas eu acho que foi um momento oportuno de encontro, assim, né? Eu não conhecia o Isaías, já tinha ouvido falar muito bem dele, né? As pessoas falavam. E na época, quando eles se juntaram na coligação, eles entenderam, assim, fizeram um convite de que eu pudesse
compor com o Isaías, porque a gente tinha nós somos pessoas muito parecidas e muito diferentes nós nos completamos, entende? Assim, a gente faz uma boa dupla, diria assim, né? Então, nós tínhamos assim, eles tinham um perfil mais direcionado para o direito, eu um pouco mais do serviço humanizado. Então a gente achou que seríamos um bom grupo, né? Uma boa dupla para defender. Aí, no momento oportuno, eu conheci o Isaías, ficamos umas 2 horas conversando, assim. Você aceitou na hora, a hora que ele falou que candidata a vice? Não, na verdade, assim, não, eu fiquei um pouco assustada, porque eu tinha acabado de entrar, né? Eu fiquei um pouco assustada, né? Eles, na verdade, a questão foi assim. Os partidos estavam conversando, o Isaías não me conhecia, né? Então os partidos estavam conversando sobre a próxima candidatura. E aí uma dessas pessoas do PV falava, eu falei, Isaías, você precisa conhecer a Patrícia, eu acho que vocês dois vão fazer uma boa dupla, né? Vocês se completam muito nisso. E aí eles vieram com falaram, olha, pode ser a possibilidade de você ser vice. Eu falei, gente, não tem condição, acabei de entrar, eu quero conhecer o partido, tem 6 meses que eu tô fazendo política, né? Mas tudo bem, a gente vai conversar, enfim. E aí eu falei, olha, mas eu preciso conhecer o candidato, e o Isaías é a mesma coisa. Ele até brincava, ele falava, falaram que era para eu casar com você, mas eu não posso casar sem ter a noiva, né? Falaram que eu não posso escolher a minha parceira, né? Sem conhecer. Ele brincava um pouco com isso. Então, aí nós tomamos um café. Eu falei, então tá bom, vamos conversar. A gente tomou um café de 2 horas, eu acho. Conversamos sobre tudo, assim. E eu me identifiquei muito com o projeto político dele e ele também comigo. Então, eu acho que a gente, até hoje, são quase 10 anos trabalhando juntos e a gente tem muita lealdade entre a gente, muito respeito e a gente compartilha das mesmas ações, sabe? Então, naquele momento, a gente... Foi assim, foi muito rápido, entende? Em 2 horas, a gente aceitou, decidimos que íamos e eu lembro muito de ter dito isso para ele. Falei, olha, eu não quero e não serei uma vice-figurante, entende? Para aparecer na foto. Eu quero participar de todo o processo, porque às vezes você vem nessa composição, né? O prefeito e o vice mais a composição de apoio. Eu falei, só isso que eu te peço, eu quero fazer a campanha, você vai ter uma parceira de rua, nós vamos dividir essa ação. E foi uma das maiores experiências e melhores experiências da minha vida. E foi uma campanha que ele quase ganhou, né? Quase ganhamos. Foi pouco, quase, né? Foram menos de 5 mil votos que nós não ganhamos. Ele fala até hoje, a gente conversa muito, falando, não tem uma campanha mais bonita que 2012, porque nós éramos 2 desconhecidos, né? Na época, assim, estávamos, né? Desconhecidos no ramo político, né? O Isaías com a trajetória toda dele, política do PSDB, mas muito por estudo, voltado para a parte acadêmica, né? De professor, enfim, isso fazendo o doutorado dele, e eu na parte de serviços da humanização, do trabalho de saúde, enfim. E a gente realmente, nós subimos no caminhão, e eu falo isso para ele até hoje. Eu fui vice dele e fiz a campanha com ele porque eu queria que ele fosse prefeito da minha cidade, entende? Eu via nele a condição de ser o prefeito, a seriedade com que ele tem, a responsabilidade, a visão, uma visão muito à frente do tempo deles. Eles têm uma questão democrática, uma forma de olhar para o coletivo, das categorias, que é impressionante. Quem convive com ele sabe disso, né? E naquela época, quando vocês foram candidatos ele é prefeito e você vice, que o Hamilton foi reeleito ali para o 2º mandato, já tinha ali antes caso ele ganhasse, vocês já tinham acertado que você, como vice, assumiria alguma secretaria? Nunca. Nada? Nunca. Eu, Isaías, e a gente está há 10 anos juntos, né, nesse trabalho político, e a gente nunca discutiu sobre isso. A gente nunca combinou nada. A gente sempre... O meu objetivo era, isso não foi só comigo, com todas as outras pessoas também. Sempre foi muito justo e muito claro. Nós precisamos vencer a eleição, precisamos trabalhar, estamos um grupo político, é um grupo que vai transformar a cidade. Eu nunca fiz nenhum acerto, nem como vice com ele, nem de troca de nada, absolutamente nada do que eu assumiria, nada. Eu estava ali à disposição, porque eu entendia que era uma forma de eu contribuir, né? Então, dentro do meu olhar como profissional, era assim, é como se o meu espaço da clínica já fosse pequeno para tudo que eu queria fazer, entende? A política te proporciona a atingir mais pessoas com o seu trabalho. Então, o meu objetivo era poder contribuir com a minha cidade mais do que o meu espaço físico da clínica, né? Poder contribuir nas ações da saúde, na assistência, enfim, tudo essa questão social que eu sempre fui em volta,
Mas eu olhava para ele e entendia. Eu vou trabalhar com ele porque eu quero que ele seja o prefeito da minha cidade. Eu quero que ele possa levar tudo isso que ele sabe e ele transforma a minha cidade, né? Então, sempre foi assim, a minha parceria com ele sempre foi essa. E para a gente encerrar o bloco, como é que foi a sua primeira vez para pedir voto na rua? Como é que foi essa experiência de andar na rua pedindo voto? Olha, eu acho que eu nasci para isso já, nasci pronta. Já estava pronta. Eu acho que só faltava subir no caminhão mesmo. Eu acho que é o que eu falei para você. Eu tinha muita verdade, entende? Então, é muito prazeroso e muito diferente quando você vai com o Santinho e vai pedir voto por alguém que você acredita. Como eu te falei anteriormente, eu queria que ele fosse prefeito da minha cidade, eu queria contribuir com a minha cidade. Então, assim, eu ia nas casas das pessoas, eu andei essa cidade com o Isaías, cidade inteira, não tem uma rua nessa cidade que eu não conheço. E a gente andou a pé, andamos de caminhão, mas andamos a pé de casa em casa na campanha de 2012. Então, para mim era muito confortável. Primeiro, por isso mesmo, porque era algo que eu acreditava, né? Era importante para mim, eu acreditava e eu queria fazer. Então, eu não tive dificuldade, né? Sempre fui muito tagarela, professora, enfim, e eu estava naquele ambiente confortável. Aí, passando a eleição, em 2014, você se candidata a deputada estadual, né? Já é pelo PSDB. Isso. Essa troca também foi uma coisa natural para você, imagina? Na verdade, foi uma questão natural. Na época, no PV, né? A gente fez a campanha como vice e eu fiquei muito próximo ao grupo do PSDB. Né? E aí me senti mais confortável para migrar para o PSDB, até porque, como eu narrei para você anteriormente, foi muito curta a minha estadia, né? E aí quando eu faço a campanha, eu me identifico com aquele grupo político, né? E passo para ficar com o PSDB, né? E essa campanha para deputado, que você teve mais de 10 mil votos, 10.397, tirou algum tipo de experiência para você, para 2016, que você ainda foi eleita vereadora? Sim, não, eu acho que toda eleição, eu estou indo para a minha 6ª eleição já, né? Delas 4 candidatas praticamente, nós estamos tendo para uma próxima agora. Mas cada eleição é um aprendizado. Na verdade, na época a gente queria colocar uma mulher e nós queríamos levar essa proposta para a cidade, né? Como grupo político, como eu disse para você, todas as nossas decisões sempre foram de grupo, né? Então, a nossa campanha para prefeito e vice foi junto no diretório, foi com a coligação. A campanha em 2014, de fato, a gente queria que fosse uma mulher e aí eu estava à disposição para ser a candidata. Fizemos uma disputa ali na época, acho que na época estava eu e o Rodrigo ainda, né? Rodrigo Salomão. Aí o diretório fez a decisão, decidimos ali, eu ganhei na votação e aí fui a candidata. E até por quê? Por conta do nosso grupo político de novo, de pleitear mais uma oportunidade de cuidar da cidade, né? Sabíamos que era uma campanha difícil, né, para ser eleito ou não, mas realmente valia a experiência, valia a dedicação, a proposta que a gente tinha de grupo, entende? Tá certo, vamos fazer então mais um intervalo aqui. O Gente Destaque volta daqui a pouco, até já.